Reposição por Paulinho, proposta aceita por Luiz Henrique. Tite fará mudanças e negociação de última hora no Fluminense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, comigo está aqui meu amigo Fábio Rangel. Estamos chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho no crescimento do nosso canal. Chegamos aí à marca dos 102 mil inscritos, falta pouco para 103 mil inscritos. E eu peço a sua inscrição e também o seu like. Ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados. Sem enrolação, Fabinho, vamos às notícias. Repercutir aqui sobre a entrevista do Alexandre Matos, o dirigente de futebol do Vasco, ontem na sede da CBF, que falou sobre alguém para a reposição do meia Paulinho e também desconversou ali sobre reforços. As aspas do Alexandre Matos é a seguinte: o objetivo principal é ter o Vasco protagonista, brigando por títulos para entrar numa era de autossustentabilidade, que prolongue vitórias e conquistas. Estamos fundamentando um ciclo longo, pavimentando a estrada para que o Vasco consiga chegar e permanecer brigando ano após ano por coisas importantes, afirmou o executivo de futebol. Bom, o torcedor fica, Fábio, naquela ansiedade, também naquela vontade de ver reforços, mas pelo que o Alexandre Matos passou aí, ele meio que desconversou em relação a isso. Mas com certeza terá reforços, Jonathan, porque o Vasco já estava em busca de reforço. E agora, infelizmente, perdeu o Paulinho aí por essa questão de contusão. Então, com certeza vai ter uma reposição e vai ter reforço também. Agora, fica aí, o torcedor, ele quer títulos. Eu lembro que há um tempo atrás aí o Alexandre Matos, ele deu uma entrevista coletiva falando sobre a questão de longo prazo. A gente até entende, começando um trabalho, mas é aquele negócio, vai falar isso pro torcedor. O torcedor, ele quer ver títulos, e isso aí que ele falou, sim, o Vasco entrar para ser protagonista. Exatamente. Brigar por títulos. Até porque, Fabinho, o futebol, ele é resultado, O torcedor quer e precisa ver um ano diferente para o Vasco nessa temporada 2024. Só concluindo aqui a fala dele em relação a reforço, ele diz: tudo tem seu tempo, as perguntas sempre são de contratações. O Vasco pensa muito além, está buscando o seu caminho de gestão sólida, de autossustentabilidade, de organização. Isso vai levar a ter mais investimento, solidez e perspectiva de movimentos interessantes. Portanto, concluindo a fala do Matos aqui em relação a reforço, ele foi perguntado sobre algo que preocupa muito, o torcedor, a comissão técnica e também propriamente ele como executivo de futebol, é sobre uma peça para a reposição do Paulinho, que sofreu aí uma grave lesão no joelho, e nós já desejamos aqui uma ótima recuperação para o Paulinho. Lembrando, ele disse o seguinte: vamos avaliar, porque sabemos que os jogadores já estão alocados em grandes clubes. É difícil imaginar algum jogador, mas estamos sempre atentos dentro da organização, planejamento e orçamento. O Vasco está sempre atento a buscar alguma reposição, seja ela qual for. Temos dentro do elenco, temos jogadores chegando, sempre que der, vamos dentro do nosso projeto, dentro do nosso grupo, e as autorizações para fazer as coisas andarem, afirmou o diretor. Lembrando, que ele obviamente precisa, para trazer um jogador para repor alguém para o lugar do Paulinho, vai passar pelo aval da comissão técnica, vai passar pelo aval da 77 Partners, todos aqueles detalhes que a gente já conhece. Muita autorização ali, Há quem diga aí que ele possa ter dificuldade de desempenhar o seu bom trabalho, que realmente ele faz um bom trabalho, fez um bom trabalho, Atlético Paranaense, no Palmeiras também, e o torcedor do Vasco espera que ele venha desempenhar um bom trabalho, mas claro, tem que ter um aval, tem que ter um apoio ali, Exatamente, é muito importante alguém, chegar ali à altura
Paulinho, que vinha jogando bem, fez uma excelente temporada 2023 na manutenção do Vasco na Série A, foi muito importante para o elenco e infelizmente sofreu esta grave lesão no joelho. Agora, galera, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o Botafogo. Fim de novela, Botafogo tem acerto e proposta aceita pelo atacante Luiz Henrique, né? Fora da partida de ontem, né, em relação ao que aconteceu no empate entre Botafogo e a Portuguesa por 1-1, tem essa boa notícia que o Luiz Henrique aceitou, portanto, a proposta para jogar no Botafogo, né, Fábio? Exatamente, eu tava vendo aqui, olha, Luiz Henrique, Savarino, Jefinho, Vitor Sá, Tiquinho Soares, que ontem marcou gol, foi muito importante para ele. O Botafogo tá com um meio de campo ali para frente muito forte, e se organizar a questão defensiva do Botafogo, para mim, esse ano de 2024 pode ser mais forte do que o Botafogo do ano passado. Agora, são várias coisas ali que estão em volta do Botafogo. Você vê ontem quando o lateral direito, né, o Marçal, ele se lateral machucou, o esquerdo, né? Ele se machucou ontem e ele foi substituído. Rapaz, você vê que ele saiu debaixo de muita vaia e isso estava no início do jogo. Então, o Botafogo está ali na segunda colocação, se eu não me engano, com 10 pontos, junto com o Fluminense, ou seja, não está mal no Carioca. Então, por que essas vaias, essa pressão toda? Você vê que isso é reflexo do ano passado. Então, o Botafogo tem que conseguir contornar isso aí, junto com o seu treinador, os jogadores, torcida, para poder fazer um Botafogo forte nessa temporada. Já não bastasse ali o empate, né, sofrido pelo time da Portuguesa, o Botafogo perdeu um jogador, o zagueiro, né, o Alexander Barbosa, levou o terceiro cartão amarelo e é um desfalque para a próxima partida contra o Nova Iguaçu. Já volta no clássico contra o Flamengo, né? Ele volta no clássico contra o Flamengo. Agora, fechando aqui a notícia do Luiz Henrique, né, a proposta, né, a transação é de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por metas e bônus. Portanto, martelo batido após a reunião na última terça-feira com representantes do atleta e John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, final de novela. Luiz Henrique, inclusive, ficou acordado entre o Botafogo e o jogador a opção de deixar o clube no meio de 2024, né, ou no começo de 2025 para o jogador atuar pelo Lyon, porque nós sabemos que era da vontade do Luiz Henrique ajudar o Botafogo nessa temporada 2024, né, seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, e voltar para o futebol europeu e ir para o Lyon da França. Portanto, a boa notícia é essa: Luiz Henrique vai jogar pelo Botafogo. E é claro, é importante você deixar o sino das notificações ativado. Assim, quando soubermos sobre a chegada do jogador ao Brasil, você vai acompanhar tudo aqui no canal BTB Esportes. Agora, Fabinho, falar aqui sobre o Flamengo. Rapaz, o técnico Tite esboçou aí pelos treinamentos uma mudança para o time que vai ter a partida de hoje no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira. Parece que ele vai dar uma chance no time titular para Gabigol. Gabigol retornando aí, sendo escalado pela primeira vez pelo técnico Tite como titular. Rapaz, quem diria a gente falar assim, né? Quem diria a gente falar, o Tite vai dar uma chance pro Gabigol entrar, que era o cara do Flamengo, a cara do Flamengo, titular absoluto. E hoje, rapaz, o Pedro tá num momento muito bom, praticamente todos os jogos aí o Pedro vem marcando o gol e o Gabigol é o reserva hoje do Flamengo. Não tem como a gente querer ficar aqui. Hoje o Gabigol é o reserva do Pedro, a coisa inverteu. Eu acho que, eu não sei se é mais importante ou mais chamativo, assim, é você dizer que hoje o Cebolinha é o titular e o Bruno Henrique, que é outro titular também absoluto, o Bruno Henrique hoje é o reserva do Cebolinha. Os tempos no Flamengo são outros. Exatamente. Então, portanto, o Tite fazendo aí mudanças, colocando Gabigol e Bruno Henrique, né, para a partida contra o Sampaio Corrêa e poupando Cebolinha e Pedro para o clássico contra o Vasco no domingo. Também, Fabinho, você trouxe aí uma informação em relação ao Corinthians ter como alvo o zagueiro Pablo, é isso mesmo? Então, o Corinthians, ele tá de olho ali no Pablo e também no Mateuzinho, né? Então,
O Corinthians está aí para fazer uma proposta, na verdade, aumentar a proposta aí pelo Mateuzinho, e a intenção é levar também o zagueiro Pablo, que foi muito bem no Corinthians, foi campeão no Corinthians. Então o Corinthians está aí nessa luta para poder reforçar o seu time. Por falar em Corinthians, e ainda perdeu o clássico ontem dentro da Neoquímica Arena, algo que nunca tinha acontecido. O clima está muito ruim lá em São Paulo, o clima está muito ruim lá no Corinthians, então o Corinthians tem que dar uma resposta. Foi 2-1 o jogo? 2-1, gols ali do Caleri e também do Luiz Henrique. E agora, a próxima partida do São Paulo é a final, né, da Supercopa, diante do Palmeiras lá em Minas, e com isso o São Paulo vai cheio de moral para essa final. Moral, São Paulo com moral, e o Corinthians ali recebendo muito protesto. Eu vi aqui alguma repercussão dessa partida de ontem, a torcida do Corinthians protestando muito contra os jogadores. O Yuri Alberto tá sofrendo lá no Corinthians, está numa fase péssima, o Yuri Alberto, e tá complicado. E o Mano Menezes, se toma mais uma cepada dessa em um clássico, pode começar a balançar. Então o Mano Menezes ali fica na degola, né? Fica ali tá em cima. Lá, mano. E realmente não tá fácil a situação para o Corinthians. Agora voltando aqui para o Rio, para a gente concluir nosso giro de notícias, Fábio, o Fluminense, ontem você estava lá na entrevista coletiva com o presidente Mário Bittencourt, que deu ali uma alfinetada em relação à grama sintética, né? Trazia aqui umas aspas do Mário Bittencourt. Ele falou: preferem fazer shows e eu prefiro títulos. Mário Bittencourt alfineta o Botafogo, dizendo que tem time que estava na liderança do campeonato, tirou do gramado sintético para receber show e colocou em gramado natural e perdeu o jogo, se referindo quando o Botafogo perdeu aquele jogo para o Grêmio. Em São Januário. O Botafogo jogou em São Januário, né? Teve um hat-trick ali do Luiz Soares, e ele não jogaria no gramado sintético. Ele não jogaria, botou para São Januário, então o Soares vai jogar e fez o que fez. E o Botafogo aí já tinha sofrido aquela primeira virada diante do Palmeiras, e essa foi a segunda virada assim traumática, e aí o Botafogo desandou e acabou perdendo o título. Exatamente, ali foi um jogo também muito importante, né? Tanto a virada do Palmeiras no Newton Santos, também ali contra o Grêmio, foi muito decisivo para a temporada 2023. E o Mário Bittencourt foi lá e alfinetou, falou, reclamou em relação ao gramado sintético. Ontem foi uma entrevista bem polêmica. Ele alfinetou todo mundo, ele estava tirando para todos os lados. Ele falou também, teve uma fala dele, que ele disse que se um clube, né, não tem condições de manter um gramado ali com grama natural, não tem condições, né? É melhor fazer outra coisa. Ele atirou para todo quanto é lugar. E é isso, a gente deixa pro torcedor comentar aqui, deixar aqui a opinião deles em relação a essa fala do Mário Bittencourt. Agora também o Fluminense, Fábio, tem negociação de última hora, né? O Mário Bittencourt falou também em relação que vai buscar de 1 a 2 reforços ainda para a temporada 2024. E a informação, segundo até o GE, é o seguinte: mais um atacante pode pintar no Fluminense para 2024. O tricolor negocia a contratação do atacante Marquinhos, de 20 anos, ex-São Paulo e atualmente no Arsenal da Inglaterra. Ele que voltou de empréstimo do Nantes da França, e neste momento as conversas estão bem encaminhadas e os clubes negociam as condições do empréstimo para a negociação avançar. E também pode ser acordado até uma opção de compra. Portanto, essa informação aí da negociação de última hora entre Fluminense e o atacante Marquinhos, que está, né, pelo Arsenal da Inglaterra. E agora, para a gente concluir, Fábio, vamos falar só hoje em relação aos jogos, né, dessa quinta rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que o Botafogo empatou por 1 a 1 com a Portuguesa ontem. O Vasco vai encarar o Nova Iguaçu hoje às 6h10 no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. Nós vamos estar de olho nessa partida para repercutir amanhã. O Flamengo vai jogar onde? O Flamengo joga hoje, né, lá no Mangueirão, né, contra o Sampaio Correia, né, com certeza vai estar lotado. Onde o Flamengo vai, tem lotado aí os estádios. E o Flamengo tem que se recuperar no Campeonato Carioca. O Flamengo está na 8ª colocação com 5 pontos. Tudo bem que tem um jogo a menos, mas se ganhar esse jogo a menos, vai a 8. Ficaria ali junto com a Portuguesa e o Vasco na 4ª, 5ª colocação. O Flamengo tem que abrir o olho. Exatamente. E aqui o Madureira, no Conselheiro Galvão, em Madureira, aqui na Zona Norte, vai enfrentar o Boa Vista.
No Raulino, amanhã, nessa partida, amanhã, 3h30 da tarde, horáriozinho, se tiver calor, complicado. No Raulino de Oliveira, amanhã também às 7 da noite, o Volta Redonda enfrenta a equipe do Audax. E no Luso Brasileiro, nós vamos estar nessa partida amanhã, 9h30 da noite, o Fluminense vai encarar o Bangu, portanto, concluindo a 5ª rodada do Campeonato Carioca. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse giro de notícias. Nos estendemos um pouco, mas para trazer com detalhes, boas informações e deixar você bem atualizado sobre o futebol. Lembrando sempre, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o seu like. Estamos juntos. É nóis. Valeu, galera.